Conexões Convergência de volta para você, e o assunto ele é realmente magnético, porque ele fala de campos celestiais, porque ele está falando de órbitas, está falando de estrelas, está falando de Pleiades, está falando de todas as coisas e a fenomenologia celestial que afeta o nosso dia a dia. Falamos de eclipse, e você pode então olhar todos os fenômenos que estão acontecendo na astronomia e aplicar ao seu dia a dia, né? Alguns fazem diferença entre astronomia e astrologia. Ok, querido, faz o seguinte, estude os fenômenos celestiais e não se preocupe com o seu academicismo, se preocupe com a necessidade espiritual de entender os sinais. Então, existem sinais nos céus que aqueles que estão na terra precisam interpretar. Parte 2 com você, mais ainda para você conhecer dos fenômenos espirituais. Vamos começar com o que agora, Marcelo? Já falamos então da eclipse, né? E falamos da Polaris, e falamos de várias situações importantes. O que temos para o nosso céu de hoje? Nós vamos continuar trazendo outras referências para o fenômeno do eclipse. E vamos trazer uma referência bíblica antes. Quando eu falei dos azuras caídos, a gente pode dizer que esses são seres do mesmo nível hierárquico da besta de... 2 chifres. Não, da besta de 10 chifres e 7 cabeças. Ok. E esse outro ser, que é Sorá, está no mesmo nível da besta de 2 chifres. E aí o que a gente está vendo aqui que confirma o que está na Bíblia? Na Bíblia diz que ela fica presa, depois ela solta e pode atuar por um período. E tem essa diferença. Sim. Ela nunca é destruída e ela uma hora está presa e não pode atuar, e depois ela tem um momento dela em que ela pode atuar. Isso é a mesma forma de conhecimento numa outra linguagem que diz o seguinte: os azuras e a besta de 2 chifres, Sorrat, não podem atuar na evolução terrena até um determinado momento. Então, eles ficam de fora do nosso círculo do zodíaco, porque é dentro do círculo do zodíaco que ocorre a evolução terrena. Quem cria o círculo do zodíaco são os querubins, dentro das hierarquias celestiais. E os querubins, eles têm a função de criar a harmonia cósmica para que a evolução ocorra. Então, eles garantem que dentro do círculo haja uma harmonia necessária para a evolução do ser humano. Todas aquelas outras forças que poderiam deturpar, destruir, acabar com essa harmonia, têm que ficar de fora para que o ser humano vença somente as batalhas que ele é capaz de vencer. Cada um tem a cruz que pode carregar, não vai ter uma cruz maior do que pode carregar. Enquanto a gente não tiver força espiritual para lutar com esses seres não podem atuar na nossa evolução. Esse é o conceito, tá? Era disso que eu queria falar. E aí vamos trazer um exemplo para a questão dos contos de fadas. A antroposofia, o Rudolf Steiner vai explicar que sempre num conto de fadas, quando alguém tem alguma forma de possessão espiritual, então, quando tem uma bruxa maluca, quando a Branca de Neve fica na redoma de cristal, quando, no exemplo da outra princesa que chama Rosinha dos Espinhos em alemão, já vou me lembrar o nome dela aqui em português, quando ela fura o seu dedo na roca, e aí o rei no tempo... Gata borralheira? Não é a Gata Borralheira. Não é a Cinderela. Gata Borralheira e Cinderela é a mesma. É a mesma? Não é a Rapunzel, é a outra, a gente já lembra aqui. Quando ela coloca o dedo nos espinhos, o tempo parou por 100 anos. Que a gente queria dar um exemplo de tempo parando. O tempo parou por 100 anos, o castelo ficou fechado ali por 100 anos. 100 anos, inclusive, é o ciclo crístico, que a gente já tratou também no nosso primeiro podcast. Eu acho que ela é a Aurora. Aurora na Disney. Então é o início, né, das coisas. Então, sempre que você tem algum tipo de possessão espiritual, nesse caso foram 12 fadas, foram dar um presente para ela, e a 13ª fada faz uma maldição que ela ia furar o dedo e ia passar por tudo que ela passou, até que um príncipe entrasse e viesse salvá-la. Todos esses fenômenos em que há uma forma de possessão espiritual, que há uma maldição ocorrendo, são sempre fenômenos que estão relacionados ao eclipse lunar. E alguns contos de fadas vão trazer explicitamente a questão do eclipse lunar no momento em que essas maldições ocorrem. E isso é uma
Simplesmente porque os contos de fadas, quando eles são contos de fadas iniciáticos, verdadeiramente inspirados, eles vão trazer conhecimentos espirituais verdadeiros na forma de uma linguagem que o ser humano aguente. A gente estava falando agora aqui da dissociação cognitiva, dissonância cognitiva. Bela Adormecida. É a Bela Adormecida? Tocou, bateu lá a agulha, ela dormiu por 100 anos. É a Bela Adormecida ou Aurora, também é o mesmo nome. Bela Adormecida, porque a Bela Adormecida é uma dissonância cognitiva. Adormeceu. Adormeceu, a partir daquele momento, não suportou a situação espiritual que ia sofrer. Sim. Ou seja, o veneno, a maldade, tirou ela de jogo, né? Tirou a cognição, adormeceu, né? Colocou para dormir. Ou seja, é uma situação espiritual. Porque o que diz Efésios quando você encontra Jesus? Desperta tu que dormes. É verdade. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, entenda que os contos de fadas, a Bela Adormecida, que tocou lá, costurando, não sei o quê, pá, botou... Na roca, o dedo na roca. O dedo na roca lá, furou ali, saiu o sangue, pronto, e ficou adormecida por essa situação, até que um príncipe viesse. É uma situação da guerra espiritual que existe, lançamento de maldições e condições, com aqueles que não estão protegidos e posicionados, mas o inimigo quer que a tua mentalidade ela fique fantasiosa e que você enxergue a guerra espiritual de maneira fantasiosa. Nós queremos aqui que você enxergue a fantasia que se revestiu a realidade da guerra espiritual para que você também possa combater. Então, tem uns nomes aí, Sorrat, ligados à besta e tal. Eu fiz a conta no outro podcast, Sorrat, em hebraico, escrito em hebraico, Sorrat, dá o número 666. Né? É impressionante. Então, é impressionante como todas essas coisas estão alinhadas num princípio. Então, não fique preocupado em ouvir falar de zodíaco, ouvir falar de cosmologia, em ouvir falar desses nomes, do Sorrat, dos Elohims, das misturas, porque estamos falando de hierarquias celestiais e angelicais como as culturas a nominaram. Mas, ao final, o inimigo ele quer se esconder atrás de muitos nomes. Ele não quer nem ser conhecido. E não é assim que os grandes falsários agem? Os grandes falsários não é que eles não têm nome, eles têm 500 nomes. É isso aí. Eles têm 500 passaportes. Mas, ao final, é o mesmo inimigo que nós conhecemos, Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o diabo. Então, há uma evolução. Se a antiga serpente, chamada Satanás, é o dragão, então já está comparando uma coisa com a outra. Sim. O antigo com o novo. Então, óbvio que há uma evolução. Então, vamos entender essa evolução, entender essa situação e saber quem nós estamos enfrentando e a base Cristo, para que esse enfrentamento resulte em vitória. E, Betão, tudo isso que você trouxe encontra o seu pleno entendimento, a sua explicação como ciência espiritual na antroposofia. A antiga serpente, que agora é o dragão, é porque no passado quem atuava de dentro da alma humana era a serpente. Hoje quem atua de dentro da alma humana é o dragão. Houve uma inversão, um atuava fora e outro dentro, e agora inverteu. Aquele que atuava fora está dentro, aquele que atuava dentro está fora. E tudo isso está escrito e registrado, basta a gente ter um entendimento correto para enxergar a realidade espiritual por trás desses fenômenos materiais. E eu queria pegar um outro gancho. Quando o Betão falou aqui astronomia e astrologia, a astrologia ocidental, ela não é astronomia. Mas quando a gente fala da astrologia indiana, ela é astronomia pura. A diferença é que a astrologia ocidental, ela desconsidera nos seus cálculos o fenômeno da precessão dos equinócios. E a astrologia indiana os considera na sua integralidade em todos os seus cálculos matemáticos. E aí é igualzinho à astronomia. Então, essa astrologia indiana, a qual eu estou me referindo, de Jyoti, a luz de Deus para guiar os homens, que pode nos ajudar nesse entendimento. E também... o horóscopo, é chute ou não é chute? O horóscopo, como é feito nos jornais e todas essas coisas, é chute, né? Não é chute. É Neymar. É um pensamento materialista. Você usa lá de determinados conhecimentos e faz lá o 2 mais 2 igual a 4 dentro da matemática do horóscopo. Mas, veja bem, vou explicar isso de uma forma diferente. Quando o astrólogo indiano olha um mapa astral, ele tem 40 mil correlações para olhar, que estão ali no mapa.
Quais das 40 mil ele vai dizer para a pessoa num contato de meia hora, de uma hora, de 5 minutos? Ele vai dizer aquilo que ele foi inspirado a dizer. Então, só existe uma verdadeira astrologia quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, quando ela vem através do Espírito. Por isso que a astrologia, como todas as outras ciências desse tipo, são consideradas ciências divinatórias, porque o divino, Deus tem que estar atuando através da pessoa para que venha qualquer coisa de correto. Se não tiver Deus atuando, não tem nada de verdadeiro ali. Qualquer coisa que seja dita vai ser para a queda e para a desgraça da pessoa, e não para a elevação da pessoa. E por isso, como no nosso mundo ocidental, essa manifestação do divino, através dessas ferramentas, é muito baixa, porque prevalece um pensamento materialista, que ele é satânico, arimânico, ou permanece um pensamento de uma falsa espiritualidade que é enganadora, por isso que o uso dessa ciência se perdeu e que, para proteger o mundo cristão, a recomendação é que não se use. Mas quando a gente volta para alguém que traz todo esse conhecimento na sua forma correta e adequada, e como uma ciência divinatória, em que a pessoa ela tem esse contato com os dons do Espírito para poder fazer a interpretação, aí ela pode ser muito útil. Tá? Então é disso que a gente tem que diferir. Aonde está o Espírito de verdade, aonde está o Cristo de verdade, ele pode estar em tudo, pode estar em todas as coisas. As revelações do Espírito Santo podem ocorrer de qualquer forma. A questão é o que está ocorrendo. E para a gente separar o que é bom ou o que é mal, só de novo com as nossas capacidades clarividentes, só de novo com o dom do Espírito. E aí o que acontece é que dentro de um contexto cristão, você não precisa recorrer à astrologia. O dom do Espírito se manifesta de outras formas que são adequadas para aquela religiosidade daquele ser humano e para aquele contexto onde ela vive, para aquela relação com Deus e com Cristo que ela tem naquele momento. Mas é sempre a mesma coisa, é uma manifestação espiritual verdadeira para que isso tenha valor. E realmente ela pode ser completamente desnecessária num contexto cristão. Porque as pessoas pensam assim, quando falam em clarividente, ela pensa que a pessoa está entrando num transe, né? E está recebendo alguma coisa. Não. O trânsito não. O transe é o da Bela Adormecida. O que é a Bela Adormecida? O que é a Branca de Neve? O que são esses fenômenos e essas maldições? É quando o espírito sai da pessoa. Quando você perde a sua conexão com o mundo espiritual e aí você dorme para a realidade espiritual. É isso que está representado ali. Essa que eu estou chamando de clarividência, ou os dons do Espírito Santo, trazem de volta uma consciência espiritual para quem estava dormindo espiritualmente. É uma revelação. Então não se assuste com o nome clarividência, que essa é a evidência do que está claro, fica clara a evidência, claro, o sinal, Jesusvidência, ou a própria revelação. Agora, também nós queremos mudar os nomes que lhe foram dados. Você tem que entender e discernir. Por isso que discernimento de espíritos é um dos dons primeiros e mais importantes para que você possa evoluir. E Jesus falou para os discípulos, né? Os discípulos estavam na aldeia de Samaria e não foram bem recebidos pelos samaritanos. É como a torcida do Corinthians encontrar a torcida do Palmeiras. Então, não está sendo bem recebido, né? Aí, eles que estavam com Jesus, né? Imagina, o cara está no Allianz Parque, né? Vê lá e fala, escuta, vamos jogar fogo nesses caras, né? Quer que eu mande jogar fogo no céu? Vamos jogar fogo no céu? Resposta de Jesus, não sabeis de que espírito sois. Ou seja, eles não discerniram de onde vinha aquela motivação. Apenas uma tentativa de ter uma força em si para executar a sua vontade. Então, isso vai existir em toda a gama espiritual de evangélicos, não evangélicos, de buscadores, chamados esotéricos, né? Toda a gama de busca espiritual vão ter os falsos, os que querem um poder para si, os que querem Deus como um banco para te dar dinheiro e você gastar como você quiser. Mas os empréstimos de bancos não funcionam assim, talvez só a propaganda. O que eles querem? Saber dos propósitos. E o que o Senhor fala em relação a poder? Atos 1:8. Recebereis poder, oba, que há de vir sobre vós, oba, para ser minha testemunha.
Ou seja, o poder não é para você ser poderoso. O poder é para você testemunhar. E a palavra testemunha é a palavra mártir. Para você enfrentar até a morte. Para você enfrentar os momentos de escassez. Para você enfrentar os momentos de contradição, de traição, das dificuldades. Para isso nós recebemos poder. E esse poder se manifesta pela revelação, Jesusvidência, clarividência que existe com esse nome, pela revelação que vem do momento, da situação angelical, das guerras espirituais e do contexto a que você está estabelecido. Então, Convergência e Conexões está trazendo outras ciências espirituais para entendimento de duas coisas que nós começamos aqui e estamos concordantes eternamente. Cristo está acima de tudo e a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação máxima de Cristo para que a nossa vida possa se alimentar dela. Isso acontecendo, nós temos um guia, né? Para poder trazer várias coisas e não se perder no meio do caminho. Muito bom, Betão. Você me deu outro gancho aí? E de gancho em gancho a gente vai esticando o nosso podcast. Talvez tenha que ter o parte 3, hein, gente? Ok, vamos lá. Mas é o seguinte, você falou do mártir, essa é uma referência linda, que testemunho é a mesma palavra para mártir. E significa o seguinte, que quando você está testemunhando algo perante um juiz, perante um tribunal nessa época, você estava colocando a sua vida em risco pela verdade que você estava trazendo. E essa é a vida dos mártires. Eles, em nome da verdade, se sacrificaram, foram perseguidos. É a história de todo o início do cristianismo e a história do cristianismo até hoje. Se você pensar, a antroposofia traz isso, o sistema jurídico atual, todo o judiciário, todo o conhecimento jurídico e toda a estrutura jurídica é só uma metamorfose, uma transformação, uma condensação daquilo que foi o Império Romano. E da mesma maneira que o Império Romano perseguia os cristãos, que se tornaram mártires por isso, o judiciário hoje persegue os cristãos também. O judiciário é um lugar que só tem lugar para mentira, não tem lugar para verdade. Sim. E quando a gente fala a verdade só no manipulação. Judiciário... Só manipulação. Guerra de narrativas. Não é à toa que a referência para o diabo numa profissão é o advogado do diabo, né? É perfeita essa referência. Mas toda a nossa estrutura jurídica, ela é uma estrutura que despreza o espiritual. Juízes, promotores, toda a estrutura jurídica que vai decidir as questões sociais, as disputas jurídicas, desconsidera o espírito. E quando você entra numa disputa jurídica com a verdade, você é destroçado, porque você tem que entrar com técnica, você tem que entrar com mentira, você tem que entrar com narrativa e não com a verdade. Não é o conhecimento da verdade que te salva na questão jurídica. Mas voltando ao mártir, e aí falando da clarividência, na época em que martírio e testemunho tinham essa correlação, isso ocorria da seguinte maneira: em todo o julgamento eram solicitadas 2 testemunhas, pelo menos 2. Por quê? Se 2 testemunhas dissessem a mesma coisa, sim, aquilo era assumido como verdade. Olha. Uma só não faria a prova da verdade, mas 2 sim. E por que isso? É por uma questão de como se manifestava a antiga clarividência. Quando o povo judeu dizia: somos o povo de Abraão, Isaac, Jacó, fomos presos no Egito, vivemos 40 anos no deserto, toda essa ladainha que é uma coisa decorada, isso é algo que foi dito, se não me engano, por um período de 400 anos ou de 700 anos. E ela aparece na Bíblia nos diferentes livros com essa diferença temporal. Por que isso era dito exatamente dessa forma, com as mesmas palavras, a mesma sequência? É porque, nessa época, o ser humano tinha o que se chama de clarividência atávica. Então, o ser humano podia ver várias gerações para trás, podia acessar a memória dos seus antepassados. E, por acessar a memória dos seus antepassados, uma pessoa que não viveu nessa época dizia isso com a mesma veracidade de vivência e de que aquilo era uma realidade para a sua alma que foi dito por todos os seus antepassados. E aí,
esse mesmo fenômeno disso que chama-se clarividência atávica. Atávica é um termo que se refere Atavismo. ao atavismo, se refere ao sangue, à hereditariedade, a algo que você herda no seu corpo físico, a herança física. Então essa era uma clarividência herdada, que vários dos profetas, eles tinham essa clarividência herdada também. Os dons da profecia no povo do Antigo Testamento estão relacionados a essa clarividência herdada, em oposição à nova clarividência crística, ou a Jesus-vidência, como você está trazendo aqui, que o Cristo vem implantar depois da sua ressurreição e que é o que nos guia até hoje como cristãos. Mas essa mesma clarividência atávica antiga é a clarividência que fazia com que esse testemunho fosse aceito. Por quê? Não só se sabia a memória dos antepassados, mas se acessava também a memória de outras pessoas na tribo. Então, se uma pessoa viu um crime e uma outra pessoa, através da sua capacidade espiritual, viu o mesmo crime, isso era suficiente para saber que era verdade. Por quê? A preocupação que existia é se a memória da pessoa estava correta e se a clarividência atávica da outra pessoa também era correta. Então, se as duas, uma porque viu fisicamente, mas a outra porque viu de forma clarividente, poderiam atestar a mesma coisa, então é porque aquilo era verdade. Era a maneira de testar se o ser humano estava acessando corretamente aquela realidade espiritual através da sua alma, através dos dons espirituais. Isso tudo que a gente está falando vai ter uma importância muito grande para aquilo que a gente já vai deixar como parte 3, porque hoje a gente não chega onde a gente tinha que chegar na parte 2. Mas vocês vão ver como tudo vai se conectar no final. Esse conhecimento espiritual é um grande holograma e uma coisinha que a gente entenda ali dá um insight, dá um novo entendimento que ajuda a entender toda uma figura muito maior que é o que a gente está construindo aqui com vocês. Jesus diz o seguinte: se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, ser-vos-á concedida. É o mesmo fenômeno. Ele colocou a concordância de 2 como aquilo que é o maior poder que existe. E por que na concordância plena? Porque a concordância plena só existe quando é o mesmo Espírito de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, se manifestando nas duas pessoas. Se esse Espírito não está se manifestando plenamente, sem obstáculos, sem outras forças adversárias atuando, é o Espírito perfeitamente se manifestando. E quando o Espírito se manifesta perfeitamente, toda a criação obedece e exerce aquilo que é a vontade de Deus manifesta pelo Espírito. Porque é o teste de 2 que se torna 1. Perfeito. E só dá para se tornar um pelo Espírito. Sim. Ou a gente se relaciona com outro ser humano através do nosso Espírito, Betão, e isso é a fraternidade, isso é o que a igreja representa, isso é o ideal fraternal de uma comunidade de cristãos. Isso só existe através do Cristo, através do nosso Espírito ligado ao Cristo. Senão, o que vai existir são as forças adversas atuando na nossa alma, que são chamadas de duplo, de sósia, de sombra na psicologia e no esoterismo, e que são chamados, é o próprio dragão atuando na alma no lugar do Cristo. Quando a consciência do Espírito do Cristo sai de nós, outras forças tomam o lugar. Cabeça vazia, morada do diabo. E aí são essas forças que vão se relacionar para criar o mal. Para que exista o que você falou, é o Espírito de um lado e o Espírito do outro dentro do que você leu aí, e aí sim tudo será atendido. É isso aí. Nós queremos evoluir naquilo que está escrito. Então, tira da sua mente essa ideia de que todos esses fenômenos da evolução, do recebimento da revelação, são fenômenos que não estão sendo vividos na sua plena consciência. Porque quem tira a consciência para a fenomenologia são as trevas. A consciência é uma marca principal e precípua do Espírito. O Espírito é a consciência, o Espírito é a comunhão, o Espírito é caminho, a intuição. Tudo isso é Espírito. Então, a pessoa está cheia de possessão das trevas, ela não tem consciência. Agora, quando você recebe a revelação, essa revelação que você recebe, ela te traz consciência. Quando ela é muito forte, ela faz com que você desmaie para acordar de novo, que foi o que aconteceu com Daniel. E o anjo falou assim, olha, o que você recebeu é para muitos anos.
Então, seguro, o teu corpo não aguentou a dimensão daquela revelação. Aí Paulo fala assim, há um homem no corpo, não sei, fora do corpo, não sei, Deus sabe, que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é digno referir. Olha, os meus maiores erros estão ligados a referir coisas inefáveis. Errei muito. Eu devia ter obedecido a Bíblia. Não é digno referir. Ah, vou te contar. O cara, esse cara é doido, esse cara não sei o quê. Daí a gente comenta com o outro, você fica completamente excluído naquela situação e perdeu o acesso. Por quê? Porque você fez isso. Quer saber outros erros dessa condição de maturidade? Dar pérola aos porcos. Sim. Eles vão vir pisar e vão destruir você. Outro erro que você vê da maturidade, dar comida sólida para quem só toma leite. Vai dar um montão de problema intestinal e vão colocar a culpa em você. E o quarto problema que existe é você passar para meninos assuntos que são de adultos espirituais, que têm já os sentidos exercitados, que já deixaram o leite e por isso estão mastigando coisas importantes. Então, esses podcasts não é para leitinho. Isso aqui é para quem mastiga, isso aqui é para quem discerne, isso aqui é para quem quer uma experiência inefável para guardar para si, isso é para quem não quer ser carnal, andando enganado por aí e por ali, fazendo de Deus um mero poder para satisfazer seus carros, suas casas e seus luxos e as suas próprias carnalidades. Qualquer um poderia concordar comigo que pegar um poder espiritual para usá-lo 100% numa dimensão carnal é um puro desperdício. Muito bom, Betão. Deixa eu aproveitar, e eu acho que cabe aqui uma outra observação muito importante. Quando na Bíblia está dito que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu farei, existem vários níveis em que a gente pode entender isso. Tá? É como nos contos de fadas. É uma linguagem que vocês vão ver aqui, eu vou fazer o fechamento dessa segunda metade do podcast, fechando sobre essa questão dos contos de fadas e das Pleiades. Você vai ver que é uma linguagem que serve para todos os níveis. Serve para quando você é uma criança, serve para quando você é um menino espiritual, serve para quando você é um adulto espiritual e serve para quando você é um ancião, quando você é um sábio já espiritualmente. A mesma imagem, conforme você vai galgando diferentes estágios na sua evolução, ela se presta para diferentes entendimentos, diferentes impulsos para a sua evolução. E aí, a gente tem uma interpretação que é muito verdadeira, mas é uma interpretação ainda nossa como jovens espiritualmente, de que a gente pede tudo em nome de Jesus e isso nos é concedido. E é muito bonito a gente falar em nome de Jesus ao final, ao início de uma oração, ao início de uma determinação ou de uma repreensão que a gente faça. Mas há um outro nível em que isso pode ser entendido, que está relacionado exatamente a isso que a gente acabou de falar. Quando a gente pedir em nome de Jesus, significa pedir não em função dessa minha hereditariedade física, que hereditariedade física é igual a corpo físico, igual ao ego, e o centro do ego é a mente. Corpo físico se relaciona a ego, centro do ego é a mente. Quando eu peço com a minha mente apenas, eu estou pedindo com o meu nome físico, com aquilo que eu herdei fisicamente dos meus pais. E normalmente os nomes no passado era filho de não sei quem, filho de não sei quem. Exatamente. Ben Gurion. Ben Gurion. Ou em todas as outras línguas, sempre você tem essa referência ao nome do pai. Então, é esse nome, tá certo? Que se usa ali no físico. E qual é o outro nome? É o nosso nome espiritual. Quando eu peço em nome de Jesus, o que eu estou fazendo é pedir em nome desse Espírito do Cristo que se manifesta em mim na hora em que eu estou fazendo o pedido. Esse pedido que é feito pelo Espírito e não pela carne, que é feito pelo Espírito e não pelo corpo, pela matéria, pelo ego, pela mente. Esse pedido que é feito de forma elevada pelo Espírito é esse pedido que encontra a manifestação imediata e a concessão imediata por parte do Cristo daquilo que a gente está pedindo. Então, o que é importante você entender? A Bíblia fala duas coisas, que nós temos as primícias do Espírito,
E por isso nós gememos, buscando justamente um dia sermos revestidos desse corpo espiritual definitivo. Então, qual que é a nossa intercessão? Qual que é o nosso clamor? Senhor, nos revista. Então, você está pedindo, não acaso o carro, os meios. Quem pede o meio vai ficar sem o fim. Porque o meio é para um fim. Então, peça o fim, que o Senhor vai te trazer os meios. Quando você se perde nos meios, então você não vai chegar no seu fim. O que é importante você entender da intercessão do Espírito em você, que são níveis diferentes, porque são níveis diferentes de evolução, de conhecimento, de capacidade, de desejo espiritual. Abra mão da sua vontade, o resto é a vontade de Deus. Então, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, que é a palavra de Paulo, é a marca 100% de que eu não estou preso na minha vontade. Eu abri mão da minha vontade e pedi que, em nome de Jesus, ou seja, onde está Jesus? Ele está em mim intercedendo. Ele está buscando essa intercessão. Ele está buscando tirar de você mesmo as coisas que você não quer viver em você. Então, entenda a oração, entenda esse poder, entenda o nome de Jesus, mas não use isso como um amuleto na tua vida. Então, ele vai dizer ao final, muitos me dizem Senhor, Senhor. Então, não é uma questão de você proferir um vocábulo, é questão de você ter a realidade correspondente do nome que você está invocando. Perfeito. Invoque o nome do Senhor Jesus. Onde há realidade, ela vai se manifestar. Então, os filhos de Seva, o sacerdote, eles falam assim, eu te repreendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios falam assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus, vocês estão sem carteirinha. E deram uma surra. Eles saíram nus e feridos. Agora, eu enfrentei centenas de casos de endemoniamento, centenas. Na África, então, era pão com farinha. Eu, uma vez no Congo, entrei numa casa, à distância, o demônio gritando em português, ele não, e não era nada do Bolsonaro. Perfeito. Era só dizendo, eu não queria aquela... Como é que esse cara está aqui? Porque os demônios não têm a onisciência, Eles têm uma boa cobertura, boa cobertura. É igual uma rede de celular. Mas é muito maior que a nossa cobertura, por isso que eles são perigosos. Por isso são perigosos. O demônio sabe muito mais sobre nós mesmos do que nós sabemos. Muito mais, por isso que ele te tenta. Por isso que a gente precisa do Cristo, senão não vai. Sim, senão você não consegue resistir. Não consegue. Então entenda que todos os sinais que estão sendo colocados aqui, das Pleiades, das constelações, das oportunidades que você tem de entender as eclipses, os polares, é porque nós queremos que você tenha armas espirituais de discernimento para saber como que você vai enfrentar todas as coisas. Sim, e trazendo mais Bíblia para isso... Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim na terra. Santificado seja o vosso nome. O que a gente tem aí? Tem uma fórmula em 3 níveis. A vontade é o nível mais elevado, o nível do Pai. O reino é o reino de quem? O Cristo. O meu reino não é desse mundo, é esse nível etérico da realidade. E a gente tem depois, no santificado seja o vosso nome, a gente tem o nível do pensar, a gente tem o nível astral. Então, são 3 níveis diferentes em que se manifesta o divino, e isso está nessa oração perfeita que o próprio Cristo nos ensinou. Estou trazendo só uma outra relação com o nome aqui. E aí... Além disso, buscai a Deus e ao seu reino primeiro das coisas, e todo mais lhe será dado. É o que você acabou de falar. Se você busca os fins, você nunca vai alcançar. Sim, ficou preso nos meios. Ficou preso nos meios, perdão. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, você tem que primeiro se conectar àquilo que é mais elevado, buscar a Deus primeiro, para que depois... Deus seja o meio para que você possa obter todas as coisas. Amém. Amém. Mas vamos voltar aqui para finalizar a questão dos contos de fadas, que acabou sendo esse podcast 2, contos de fada, cristianismo e antroposofia e as Pleiades. E aí, o que eu vou querer dizer? Eu já vou falar depois dos príncipes e da alma, não vou deixar isso de lado não. Mas para fechar a questão das Pleiades, a gente tem o conto de fadas do Chapeuzinho Vermelho.
E o Conto de Fadas do Chapeuzinho Vermelho é uma adaptação. Inicialmente, ele era um conto de fadas que você não tinha a vovozinha. Você tinha um lobo que comia 7 carneirinhos, você não tinha nem a Chapeuzinho Vermelho. Um lobo comia 7 carneirinhos e depois o caçador vinha, abria a barriga do lobo e tirava os 7 carneirinhos de dentro, salvando os 7 carneirinhos. O que isso representa? Representa a mesma história que eu contei para vocês da antiga Índia, do Kartikeya. As Pleiades são 7 estrelas. No livro de Jó, elas são chamadas de Pleiades ou de 7 estrelos. E esses 7 estrelos, ou 7 estrelas, são chamadas até hoje no Nordeste, no Brasil, de 7 carneirinhos ou de 7 cabritinhas. É a manutenção desse conhecimento, desse conto de fadas. E quem é esse caçador? Esse caçador é aquela constelação que está exatamente do lado das Pleiades. As Pleiades fazem parte da constelação de Touro. Então, você tem Touro, você tem Áries, que é o Cristo, a representação do Cordeiro. Áries é o Cordeiro no céu, os dois estão do lado. A constelação de Touro representa o Espírito Santo. E assim como está dito na Bíblia, que é o Espírito Santo que criou todas as condições para a manifestação do Cristo. Então é isso que vem primeiro ali através do Espírito Santo, cria todo o signo do zodíaco, o local onde vem a evolução terrena, e o objetivo é que nós um dia nos unamos ao Cristo, que é esse ser maior que a gente busca sempre espiritualmente. E aí o que acontece? Ao lado dela, a gente tem a constelação de Órion, ao lado dessas duas constelações, que é chamada de O Caçador. Essa constelação de Órion representa esse ser que veio para socorrer as Pleiades e tirar as Pleiades que estavam na barriga do lobo. Tudo o que você vê em termos de lobisomem, você está falando do planeta Rahu, você está falando de Satã, você está falando de Ahriman. E toda vez que você fala de vampiros, de seres enganadores, você está falando de Lúcifer. Então é a distinção entre os dois. Então o lobo, em qualquer conto de fadas, em qualquer história que tenha algum valor espiritual verdadeiro, é esse ser do pensamento materialista que quer impedir o ser humano de se elevar e de chegar a Deus. Então essa é a história que une então os contos de fadas com toda essa história das Pleiades e da criação do universo. Ok. E aí... E onde é que entrou aí o Chapeuzinho Vermelho, então? O Chapeuzinho Vermelho é uma adaptação, porque ninguém estava preparado para uma história que tinha que falar do Órion, que tinha que falar do Caçador, que tinha que falar das Pleiades. E com o tempo, essa história que originalmente era do Caçador, do Lobo e dos 7 carneirinhos dentro da barriga, por que o Chapeuzinho Vermelho? A cor vermelha sempre representa o fogo do Espírito, sempre representa o Espírito, o sangue de Cristo, aquilo que estava aprisionado pelas forças materialistas. Aqui, de novo, nessa região do físico, do sustento, como você falou, das forças ligadas ao corpo físico, à cobiça, aos medos físicos, tudo isso é liberado pela força desse caçador. Quem é esse caçador Órion na mitologia? É o que a gente chama, no cristianismo, do Arcanjo Miguel. As forças do Arcanjo Miguel são as forças que se manifestam hoje na Terra através da constelação de Órion. A antroposofia que a gente está tratando aqui, ela é o conhecimento do homem. Sofia quer dizer sabedoria. Quem são as 3 Marias, que é o cinturão da constelação de Órion? São os 3 níveis da sabedoria cósmica. Uma delas é a sabedoria da Trindade Divina, a outra é a sabedoria celestial, a outra é a sabedoria na Terra, representada por Maria, mãe de Jesus, que deu à luz ao Cristo na Terra. Então, todas essas coisas, elas estão relacionadas. E aí, para fechar o nosso podcast, nós estamos com quanto tempo, Leandro? Esse a gente vai terminar um pouquinho antes. Só para dizer que essas referências dos contos de fadas, elas ajudam muitas pessoas, mesmo sem saber, mesmo sem que essas pessoas saibam
os impulsos invisíveis que estão sendo dados ali para elas. E que isso se relaciona também com a Bíblia de outra forma. Toda vez que a gente fala num conto de fadas de um príncipe ou de uma princesa, a gente está se referindo, quando se fala do príncipe, está se falando do espírito humano, está se falando do Cristo. Quando a gente fala de uma princesa, é a alma humana purificada, pronta para receber o Cristo, para que haja o casamento entre alma e espírito, que é representado muito bem, Betão, e aí você pode fechar. Betão falou de 3 eventos na Bíblia em que você tem essa imagem de um príncipe que é filho de um rei, você tem a imagem de diferentes casamentos, e tudo isso é uma forma de parábola, que é uma ferramenta mais elevada do que os contos de fadas que o Cristo usou à sua época, para nos trazer esse conhecimento sobre essas coisas que acontecem invisivelmente e que estão como manifestações espirituais na base de tudo que acontece na matéria. É exatamente porque nós temos a parábola da grande ceia. Então, o casamento do rei, mas os convidados não apareceram. Ou seja, você está rejeitando uma verdade espiritual. O que ele fala? Vá aos campos e valados, chame todos para que a casa fique cheia. Ou seja, aquilo que uma elite chamada rejeitou, e por aí você vai dizer, todo o conhecimento novo que veio do mundo espiritual, que o establishment falou, não, isso não, Sim. Isso aqui não, pô, Rudolf Steiner não, pô, isso aqui não, o Bispo Betão é doido, isso aqui não sei o que lá. Pô, não, e essa elite é a elite do mundo atual, que é uma elite com pensamento materialista, que esquece o espírito. Eles não querem outra coisa, não querem uma real transformação. Eles estão num jogo do dinheiro, né? O jogo é outro. Você está assistindo futebol, quando você vai lá na Inglaterra saber quem fez o futebol, o jogo é outro. O jogo chama-se aposta, que está vindo aqui nas bets que existem aí, mas que está na gênese daquele jogo. Ou seja, não viva do conto de fadas essa inocência, essa ingenuidade. Viva a inteligência. Então, a inteligência é uma marca dessa revelação. Grande ceia. Depois tem a parábola das bodas, onde realmente ele fez o convite e as pessoas vieram, mas um homem não tinha as vestes nupciais. Ele foi de qualquer jeito ali, foi localizado e mandou tirar da festa. Ué, mas que história é essa? Porque quando você recebia um convite para uma boda, você também recebia as vestes. E aquele homem se recusou, de alguma maneira, não quis usar aquela veste. Ou seja, sem a cobertura adequada, não tem desfrute. Então você precisa ter a cobertura adequada para entender cobertura do sangue, cobertura da água que limpa, cobertura do óleo que capacita, cobertura da palavra que instrui. Se veste. Não se apareça nu diante do Senhor. Se veste. Busque na sua vida essa marca de espiritual. E também tem, por último, a palavra das 10 virgens, que elas estavam com as lâmpadas, todas dormiram, a questão cognitiva, e de repente ouviram a voz e despertaram todas. Eis o noivo, à meia-noite. Aí 5 delas estavam preparadas, porque não tinham apenas azeite na lâmpada, mas também na vasilha. Então aquele azeite serviu. Daí as que não tinham, falaram assim, empresta. Irmão, ou você tem a tua experiência, ou eu não consigo emprestar. Não existe empréstimo de experiência. Não existe empréstimo de intimidade. Não existe empréstimo daquilo que é algo pessoal. Da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus. Você pode ter a inspiração em ver alguém. Você pode ter a mente aberta em assistir alguém. Mas sempre tem que ser a sua própria condição, a sua própria experiência. E é isso que nós estamos convidando você a viver. Então, muito a aprender na questão dos contos de fadas, muito a aprender na questão do entendimento daquilo que foi encoberto, porque não quiseram entender os sinais espirituais e por isso tentaram simplificar e virou uma história absurda. Muito bem. E aí, para pegar um outro gancho seu, Betão, no final do Apocalipse a gente tem a imagem daquelas almas que usam as vestes brancas. Sim. Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu queria fazer essa analogia com as vestes
das bodas que você trouxe aqui. São aqueles que vão poder se Andar com o unir em Cordeiro, comunhão, andar com o Cordeiro, fazer esse São os casamento vencedores. entre a alma e o espírito. Amém. Tá? E a outra imagem que a gente tem, que é uma imagem que representa também essas mesmas almas que venceram a grande tribulação. O Apocalipse, na realidade, ele é um livro sobre uma vitória, não é um livro sobre derrota e nem sobre problemas. Ele fala daqueles que vão vencer a tribulação e vão se unir ao Cristo. É um livro de vitória, é um livro de conquista. E o que a gente tem são essas almas puras como uma imagem, e a outra imagem é a imagem da mulher que está com a serpente sobre os seus Vestida pés. de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com diademas na cabeça e grávida. Exatamente. E a serpente, o dragão, olhando para ela, buscando devorar o filho que ela vai ter. Apocalipse 12, uma visão incrível e da marca que depende o quê? Depende de você entender que aquilo que você produz, e quando nasce o filho varão, a serpente, o dragão não pega, ele sobe para Deus. É a marca do arrebatamento, da nova dimensão que terão os vencedores. Por isso, não fica preso na questão daquilo que eu recebi de graça, que é a salvação. Amém pela salvação. Desenvolvei. Vai buscar armas na guerra espiritual. Vem buscar entender a guerra espiritual. E mais do que nunca, entender o que muitos disseram. Não fique preso no seu aquário. Vem entender o que outros disseram para ter uma compreensão mais realmente completa e plena do que significa uma revelação. E aí, para as cenas dos próximos capítulos, do próximo episódio, para a parte 3 desse nosso episódio, aí nós vamos entregar o que a gente prometeu no episódio 3, que é para falar como a atuação de todas essas forças do eclipse, da possessão, esse movimento astronômico que ocorreu agora durante a Covid, ou o Covid, é o que está influenciando o temperamento dos seres humanos, os pensamentos dos seres humanos, os sentimentos dos seres humanos. E também como é que isso se relaciona às datas de 1841, 1879, 1899 e 1917. E esses dias, por uma grande sincronicidade, por uma grande convergência, eu pude entender melhor como isso aparece no cristianismo através dos ensinamentos, das novas revelações que vieram através dos adventistas e também do desdobramento desses adventistas que são os testemunhas de Jeová. Como é que isso pode ser entendido como ciência espiritual? É um ponto a mais. Ok, mais então para você, mais gente na mesa, não com rótulo, com essência e realmente denunciando os desvios. O cristianismo está cheio de desvio. Eu estava lá em Israel e perguntava assim, mas você é cristão? Eu vou dizer para ele, eu sou mais judeu como Jesus do que cristão como Constantino. A minha identificação é Jesus. Perfeito. Então, ele é judeu, eu sou judeu. E Constantino, que no século 300 batizou o exército inteiro, que tinha todos os interesses escusos, que até hoje a Igreja Católica compra, as igrejas aí, não quero criticar nada, mas denunciar sim. Isto aqui é um podcast de denúncia, para que você possa aprender. Então, lição 3, episódio 3, aula 3, como você preferir, nível 3, whatever, vai acontecer para você entender, então, finalmente, todos esses fenômenos. Até já. Shalom Adonai. A paz do Senhor.